2 anos. Hoje crio meu filho sozinha, pois perdi todas as pessoas mais próximas a mim. Pisei na bola, fiz besteira tendo um caso com um professor da faculdade enquanto estava namorando outro cara. Me arrependo muito, e agora tenho que pagar por isso. Há 3 anos, mudei para outra cidade para ir para a faculdade. Foi um período responsável e importante na minha vida. E claro, eu estava meio assustada. Mas tinha alguém comigo que sempre me apoiou e me amou. Era o Mike, meu namorado e o amor da minha vida. Na época, já tínhamos um relacionamento havia 2 anos. Então, depois do ensino médio, não terminamos como os casais costumam fazer. Decidimos ir para a mesma faculdade para continuarmos juntos. E foi tudo perfeito, até o Mike estragar tudo. Uma noite, eu estava estudando muito para uma prova, literalmente mergulhada nos livros. De repente, minha amiga entrou no meu quarto. Ela tinha o telefone na mão e disse que eu precisava ver uma coisa urgentemente, então me entregou o telefone. Um dos stories do Instagram mostrava uma festa em algum lugar do nosso campus. Alguém filmou uma sala cheia de pessoas se divertindo, e bem no final dava para ver um casal se beijando num canto. Infelizmente, era o Mike. Eu imediatamente corri, peguei meu telefone e liguei para ele, que não atendeu. Passei a noite toda chorando e nem conseguia pensar em estudar. De manhã, fui para a prova toda pálida e cansada, e acabei indo muito mal. Mas o professor percebeu que eu não estava nada bem e concordou em me ajudar a corrigir meus erros, então consegui uma média boa. Preciso parar aqui e falar sobre o professor, o Sr. Jefferson. Na verdade, ele me pediu para chamá-lo de David. Um jovem professor que havia recém terminado sua bolsa de estudos e começado a dar aulas de história. Todas as garotas do nosso grupo se apaixonaram por ele, e ficou claro o porquê. Era um cara atraente, carismático e muito gentil, e sempre tratava seus alunos com respeito e carinho. Tenho certeza de que foi por isso que ele concordou em me auxiliar, e não parou de me ajudar com o exame. Naquele mesmo dia, tive uma briga feia com o Mike. Não deixei de lado o fato de que ele estava beijando outra garota, e terminamos. Me senti péssima, pois o amava muito e não conseguia acreditar que ele tinha feito aquilo comigo. Naquela noite, eu estava sentada em casa chorando e, de repente, recebi uma mensagem no meu telefone. Era do David. Ele ficou preocupado com o meu estado naquela manhã e queria saber como eu estava me sentindo. Sei que você não deve compartilhar sentimentos pessoais com estranhos, mas o Sr. Jefferson não era apenas um professor comum. Eu senti como se ele fosse mais um amigo e decidi confiar nele. Então lhe contei que meu relacionamento de 2 anos havia acabado. Ele lamentou e tentou me animar. Conversamos até quase de manhã e ele me convidou para tomar um café. Lá, me distraiu dos meus problemas e até conseguiu me fazer rir algumas vezes. E nem percebi como a certa altura ele segurou minha mão e pude perceber no olhar dele. Honestamente, eu estava me sentindo da mesma maneira. Sim, acho que foi então que nos apaixonamos. Tudo aconteceu naturalmente e foi lindo. Meu coração partido parou de doer e senti que poderia ser feliz novamente. Então começamos a namorar. É claro que as relações professor-aluno são proibidas e sabíamos disso. Então tomávamos todas as precauções. Não demonstrávamos nossos sentimentos na aula ou no campus e só nos encontrávamos em outra parte da cidade. Mas a verdade sempre aparece. Como sempre, nos sentamos em uma mesa no canto de uma cafeteria e nos beijamos. E de repente meus colegas entraram e viram tudo. Não apenas viram, mas começaram a rir e cochichar. Aquilo foi tão estranho! Depois do nosso encontro, voltei para casa pelo campus e queria conversar com meus amigos e pedir que não contassem meu segredo. Mas o Mike saiu do nada e correu até mim. Parece que ele estava me esperando perto do alojamento e tinha um enorme buquê de lírios e me pediu perdão em lágrimas. Disse que não tinha nada com aquela garota e que me amava. Eu podia estar com raiva dele, mas meus lírios favoritos me acalmaram. Ele ainda se lembrava. Depois, conversamos por um longo tempo e lembramos como era bom quando estávamos juntos. E o Mike me pediu para não deixar que seu erro estragasse nosso futuro. Tenho que dizer que aquilo basicamente derreteu meu coração. Nós realmente tínhamos passado por muita coisa juntos e aparentemente eu ainda sentia algo por ele. Percebi que talvez tivesse sido um erro o meu caso com o David, que simplesmente apareceu na hora e no lugar certos. Afinal, nós dois teríamos tido muitos problemas se as autoridades da universidade descobrissem nosso relacionamento. Então, na manhã seguinte, fui encontrar o David e falar que precisávamos terminar. Mas o que ele disse me deixou pasma. O David tinha uma noiva, e 6 meses antes ela foi para a Europa fazer estágio em uma universidade.
E esse tempo todo eles mantiveram um relacionamento à distância. Mas como tinha me conhecido, decidiu que não esperaria ela voltar e que naquela noite iria acabar o noivado. Enquanto eu estava completamente pasma, ele me surpreendeu com outra notícia. Não se importava com o que as autoridades da universidade pensassem de nós e estava disposto a sair de lá por mim. Nem preciso dizer que após essa confissão, eu não poderia dizer que estávamos terminando, não é? Eu teria arruinado a vida dele. Mas também amava o Mike e queria ficar com ele. Então, eu estava em uma posição muito difícil e não conseguia tomar uma decisão. E a partir daquele momento, passei a namorar os dois. Eu ficava com o Mike o dia todo e depois dizia que precisava estudar com meu tutor de história e ia para a casa do David. Isso durou meses e não tenho orgulho do que estava fazendo. E não consegui achar uma solução para esse dilema. Não sei quanto tempo isso teria durado, mas uma circunstância imprevista aconteceu e tive que escolher entre eles. Essa circunstância foi a minha gravidez. Passei muito tempo me perguntando quem escolher, o Mike ou o David, e foi muito difícil. Chegou a um ponto em que simplesmente surtei e resolvi decidir jogando cara ou coroa. Respirei fundo e joguei uma moeda para cima. Durante muito tempo, não quis ver o resultado. Abri minha mão e era o David. No mesmo dia, fui falar com o Mike e lhe contei que estava grávida de outro homem. Nem me pergunte como me senti naquele momento. Foi simplesmente horrível. Então contei a novidade para o David e começamos a mudar nossas vidas. Ele saiu da faculdade, pois planejávamos nos casar, e minha barriga ia crescendo a cada mês. Pode ser que fossem apenas meus hormônios, mas eu estava me sentindo segura e feliz. O David era todo cuidadoso comigo, e eu sabia que tinha feito a escolha certa. Mas tudo mudou quando nosso filho nasceu. No início, estava tudo bem, e parecia que não havia felicidade maior no mundo. Mas então comecei a achar o comportamento do David estranho. Ele tentava fingir que tudo estava normal, mas eu percebia que alguma coisa o preocupava, e logo me contou tudo. Meu marido estava preocupado com o fato de o bebê não se parecer com ele. Claro, não em relação à aparência do bebê, mas à marca de nascença no pulso. O David tinha uma mancha de nascença no formato da África. Disse que seu pai e seu avô tinham a mesma mancha, e nosso filho não tinha. Obviamente, uma marca de nascença nem sempre é transferível, e o bebê não ter não provava nada, mas ainda assim, isso era o suficiente para lhe deixar preocupado. E aquilo me fez pensar também, porque eu estava namorando o David e o Mike ao mesmo tempo, então o bebê também poderia ser do meu ex-namorado. Parei de pensar nisso e tentei convencer meu marido de que tudo estava bem, mas ele estava realmente preocupado com esse problema e logo entrou no nosso quarto com um olhar sombrio, dizendo que queria fazer um teste de paternidade. Sim, nós tínhamos que acabar com esse problema. Então fizemos o teste e esperamos pelos resultados. Foram os piores dias da minha vida. Havia uma tensão terrível em casa e mal falávamos um com o outro. E recebi uma mensagem avisando que o resultado estava pronto e com as mãos trêmulas entrei no meu e-mail e abri o arquivo anexo. O momento da verdade. O David não era o pai. Bem, tudo isso pareceu ter surgido do nada, e a partir de então, minha vida começou a desmoronar loucamente. O David não pôde perdoar minha mentira e pediu o divórcio. E não o culpo. Precisei me mudar para a casa de uma amiga por um tempo, pois simplesmente não tinha um lugar para morar. Eu não podia voltar para o alojamento com um bebê. Além disso, tive muitas dificuldades terríveis com dinheiro, pois não estava trabalhando. Desesperada, decidi pedir ajuda para o Mike, afinal, o filho era dele. Dessa vez, decidi não mentir e apenas dizer a verdade, que infelizmente era tão amarga que era impossível de suportar. Havia mentido para o Mike sobre o nosso relacionamento e mentido sobre o bebê. E quem se deu mal fui eu. Ele me pediu para não machucá-lo novamente e que simplesmente desaparecesse da sua vida. Aí, fiquei completamente sozinha. Tive que abandonar a faculdade e ir para a casa dos meus pais. Contar tudo para eles também foi um desafio. Agora estou criando um filho que me lembra dos meus erros, mas ainda assim o amo muito. E mesmo que agora ele esteja apenas deitado em um berço e não entenda nada, no futuro eu definitivamente o educarei para ser uma boa pessoa que nunca irá mentir. Obrigada por assistir a minha história. Espero que você não me ache muito fútil. Conte suas histórias de amor nos comentários, por favor. Estou muito interessada em saber. E não se esqueça de compartilhar